ó, professor Lustosa, para nossa quinta dos Correios. Isso mesmo, só que hoje com o edital aberto. É, saiu o edital dos Correios, não veio raciocínio lógico, veio só matemática, então continuamos falando do que já estávamos falando, mas ajustado agora ao edital. E é isso que eu vou te mostrar hoje, o edital, do jeito que veio para o que veio, e resolver três questõezinhas já com essa nova perspectiva, inclusive uma questãozinha de função do segundo grau. Não fica preocupado, não se desespera, fica tranquilo que vai dar tudo certo, só confia em mim. Mas antes da gente começar, curte, compartilha, comenta. O CCC, dá aquele joinha para fortalecer nosso canal. Curte para mais alguém assistir a aula. São 3.000 vagas imediatas, 5.000 vagas de cadastro de reserva, tem vaga para todo mundo. Curte com mais alguém que precisa assistir, que quer assistir essa aula. E comenta, deixa aqui os comentários. Eu vi vocês falando sobre o áudio que está baixo. Toda vez eu confiro, tá? Toda vez eu confiro o áudio para ver se realmente está baixo ou não. E tanto no celular como no computador, quando eu aumento o volume de retorno para mim, tá normal, entendeu? Às vezes se eu escuto realmente num volume baixo, tipo 40%, parece que tá baixo. Quando eu jogo para 80%, 70%, ele já vai ao normal. O celular, a mesma coisa. Eu geralmente deixo ele bem baixinho. Quando eu aumento o volume para perto ali do volume mais alto, ele tá normal, a minha voz sai normal. Mas de qualquer forma, eu estou revisando esse áudio para que fique correto, né? Para que fique certo e para que fique bom, para que vocês escutem, obviamente entendam e façam o que tem que ser feito, beleza? Então, com relação ao áudio, eu estou arrumando sim, estou dando um jeito para ficar o áudio correto para vocês, beleza? Dito isto, vamos começar o nosso trabalho, né? Com aquilo que precisamos, que é os Correios. Quinta dos Correios, toda quinta-feira, vamos até a data da nossa prova. Então, a data da nossa prova é 15, 14, 13, 12 de dezembro vai ser a nossa última quinta-feira. Vamos resolver muitas questões aí ao longo dessas quintas-feiras, de tudo que vai cair nos Correios, para que no dia 15 de dezembro você garanta uma dessas vagas. Tem um númerozinho mágico, tá, nos Correios. 8 questões. São 10 questões de matemática. Para você estar dentro das vagas, pelo menos 7 você tem que acertar. Mas não vamos trabalhar com o mínimo, vamos trabalhar com a gordura. Então, o nosso número mágico aqui, o nosso acordo, o nosso compromisso é de pelo menos 8 questões. Acertar pelo menos 8. Quiçá as 9 ou as 10, já que são 10 questões. Então, o nosso número mágico é 8. Beleza? Então, já curtiu? Já compartilhou? Já comentou? Vamos então para o que interessa. Olha lá, matemática dos Correios, banca IBFC. Jogo tu comigo aqui e agora vamos para o edital. Tá ali, edital aberto. O que que veio em matemática, professor? Números inteiros e números racionais, operações, as 4 operações: soma, subtração, multiplicação e divisão. Com números inteiros é relativamente tranquilo. Com os números racionais, que são as frações e os decimais, e aí inclua-se, junto com as frações e os decimais, as dízimas periódicas, que são decimais que têm uma parte que se repete infinitamente na parte decimal, eu posso transformar essas dízimas em fração. Então, quando eu falo de números racionais, eu estou falando das frações, dos decimais e das dízimas periódicas. E aí, para operar com eles, quando é em fração, eu tenho que ter denominadores iguais para somar ou subtrair. Multiplicação não tem problema, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Divisão, conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, então está resolvido. E quando for decimal, somas e subtrações da vírgula embaixo de vírgula. Multiplicação, só multiplica os números direto. No final, conta quantas casas depois da vírgula tem e coloca no resultado final. E divisão, iguala as casas decimais, tira a vírgula e faz a divisão. Depois desses dois tópicos, 1 e 2, que é operações com números, os mais básicos. Cuidado também. Aqui não fala múltiplos e divisores. Entenda que você pode ou vai calcular MMC e MDC. Quando eu falo de múltiplos e divisores, a gente fala também de MMC e MDC. Então, e de quantidade de divisores, por exemplo, né? Fatoração. Então, entenda que ali você vai trabalhar com isso também. Beleza? 3 e 4, carro e chefes. 3. Grandezas proporcionais, números de grandezas proporcionais. Razão e proporção, divisão proporcional e regra de 3 simples e composta. Padrão, vai vir pelo menos 2 questões aqui. Pelo menos. E porcentagem, delay também, né? Delay. Vamos botar aí 1 ou 2 questões também. Então, 1 ou 2 questões de regra de 3, divisão proporcional, razão e proporção, 1 ou 2 questões de porcentagem. Só aqui a gente está falando de 3, 4 questões das 10 questões. Aí, juros simples é porcentagem, tá? Juros e descontos simples é porcentagem.
É só porque tem uma questão do tempo. Aí no tempo você multiplica. Mas quando é juros, você soma, quando é desconto, você subtrai, mas juros e desconto simples é porcentagem. Calcula, soma se for juros, subtrai se for desconto. Suave. Funções, aqui é um tópico novo, funções de primeiro e segundo grau. Tinha equação de primeiro grau no tópico, no edital antigo dos Correios. Aqui veio como função de primeiro e segundo grau. Entenda também, aqui vale a pena prestar atenção, se você vai falar de função, vai fazer função, você vai fazer equação. Então, equação de primeiro e segundo grau, função de primeiro e segundo grau e sisteminha de equação com duas variáveis pode cair também. Então, aqui é um tópico também a você estar atento. E os dois últimos tópicos, sistema legal de medidas, tem até uma questãozinha agora aqui para mostrar para você, transformaçãozinha de unidade e sistema monetário brasileiro, que é o nosso dinheiro, o nosso real. Esse é o trabalho, essa é a conta. Beleza? Então, se liga aí na nossa primeira questão, a soma 4 milímetros quadrados mais 1,3 centímetros quadrados é igual a todas as minhas respostas em centímetros. Então, eu vou transformar de milímetro quadrado para centímetro quadrado. E o que eu faço, professor? Divido por 100. De milímetro para centímetro, eu estou subindo na escadinha. Então, eu divido por 100. E aí, eu vou pegar o 4, perdão, deixa eu apagar aqui. Eu vou pegar o 4 e vou dividir por 100. E o 4 de 4 milímetros dividido por 100 é 0,04. Então, é 0,04 centímetros. Mais 1,3 centímetros. Está ali, vírgula embaixo de vírgula. Completa as casas decimais. Somou 4, 3, 1,34 centímetros quadrados. Não, não, não é só isso não, professor. É só isso sim. Isso pode ser uma questão da minha prova, professor. Dentro do tópico 7, pode. Sistema legal de medidas. Transformou a unidade, somou, resolveu. Não. Também acho que não vem assim. Pode vir mais elaboradinha. Mas é uma questão que pode vir na sua prova. Tranquilamente. Mas tranquilamente, tranquilamente, tranquilamente. Presta atenção. Presta atenção. Próxima. Ao se pesar 6 laranjas, constatou-se que elas possuem o mesmo peso que 3 maçãs. 6 laranjas é igual a 3 maçãs. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de maçãs equivalente a 4 laranjas. Não, vocês estão de brincadeira comigo. Ó, Banco IBFC 2024. Razão e proporção. Tópico 3, razão e proporção. Tá ali, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Tópico 3, números e grandezas proporcionais. Tô mentindo para vocês, não. Se 6 laranjas são 3 maçãs, 4 laranjas. Professor, 2 laranjas é uma maçã, né? Se eu pego aqui, dá 2 laranjas igual a uma maçã. Se eu divido tudo por 3, por exemplo. É. Então, se eu tenho 4 laranjas, 2 maçãs. Bem no padrãozinho. Se 6 laranjas são 3 maçãs, é como se fosse 2 laranjas igual a uma maçã. Se eu simplificasse tudo por 3 aqui em cima. Não é isso? Então, se 2 laranjas é uma maçã, 4 laranjas é 2 maçãs. Meu Deus. Não. Não, não. Fala pra mim que não é só isso não, professor. É só isso sim. Nem que eu quisesse falar pra ti que não era. É, só isso sim. Bem querido, né? Bem querido. Olha a última de hoje. Hoje era mais para trazer o edital, falar para vocês, por exemplo, que vai cair de tudo do edital. São 8 tópicos e 10 questões. Tem espaço para cobrar todo o edital. Todo o edital. Dê certo, pode ter certeza que 2 questões das 10 vão ser muito fáceis. Isso é um ponto também. Pode ser que tenham 2 questões um pouco mais elaboradas, não diria tão difíceis, mas mais elaboradas também, e 6 questões que vão vir na média. Então eu tenho 2 muito fáceis, 2 eventualmente difíceis e 6 na média. Por isso que o nosso número mágico é o quê? 8. Nosso número mágico é 8. 8 questões que a gente vai acertar pelo menos, ou até mesmo mais 10. Para estar dentro das vagas, pelo menos 7. Matemática vai ser o divisor de águas. Não tem o que fazer. Matemática vai ser o divisor de águas. E dos 8 tópicos ali, te mostrei o que é para o que é, como é. Vai ser cobrado uma questãozinha de cada, com certeza. Pelo menos, tem tópico que vai vir até 2 questões. Pode vir tópicos interdisciplinares, uma questão cobrando mais de um tópico. Dê certo, a banca vai cobrar tudo, mas a banca é boa. IBFC é uma banca boa, já falamos sobre isso. Uma banca boa, questões não dão recurso, não tem dificuldade de interpretação, não é questões que deixam dupla interpretação. Então vai dar certo. Beleza?
Olha lá, então, nossa próxima questão. Podemos afirmar que na função menos 2x² mais 4x mais 12 tem-se o valor máximo nas coordenadas. Valor máximo é x do vértice e y do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. Y do vértice é menos delta sobre 4a. Na função ax² mais bx mais c. O b é o que acompanha o x. Então, para calcular o x do vértice, menos b menos o 4, dividido por 2a. O a é menos 2, então 2 vezes menos 2. Portanto, o x do vértice, menos 4, menos 2 vezes menos 2, menos 4, menos com menos dá mais, x do vértice é igual a 1. Já me reduziu para a alternativa B ou D. Já me reduziu. Ou B ou D. O y do vértice eu posso calcular assim. Mas também, eu posso pegar esse x do vértice e substituir aqui na função. E da função eu acho o y do vértice. Porque o y do vértice é a substituição do x do vértice na função. Melhor do que calcular o delta. Delta dá trabalho. B ao quadrado menos 4ac. É uma confusão. Então, pega o valor do x do vértice. Valor máximo, x do vértice e y do vértice. X do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a. A, B e C está identificado ali na função. Calculo o x do vértice. Se quiser calcular y do vértice pelo delta também pode, mas eu sugiro pegar o x do vértice e substituir na função. Quando substituir o x do vértice na função, aparece o y do vértice. Estou afirmando. Quando você pega o x do vértice e substitui na função, aparece o y do vértice. Então, nessa perspectiva, y do vértice menos 2, o x é 1, 1 ao quadrado, mais 4, o x é 1, mais 12. Então, y do vértice, menos 2 vezes 1, 1 ao quadrado é 1, mais 4 vezes 1, 4, mais 12. Ou seja, o y do vértice, menos 2 vezes 1 é menos 2, 4 mais 12 é mais 16, o y do vértice, menos 2 mais 16, operações com números, 14. Então, o y do vértice é 14, o x do vértice é 1, ele pediu nas coordenadas, é o par x e y, 1 e 14, na letra D. Aí, uma questão que poderia ser mais difícil, função do segundo grau, estou te trazendo da banca, desse ano, a perspectiva. Deu a função, pediu o valor máximo. O valor máximo é no vértice. X do vértice e y do vértice. Já te disse como calculo x, já te disse como calculo y. Se quiser fazer por delta, faz. Não precisa. Pega o valor do x, substitui na função, ele dá o valor do y. Estou te dizendo como é. Só vai. Só vai. E aí o que parecia ser difícil, talvez nem tão difícil ficou. Tópico 6 do nosso edital. Tá lá. Perspectiva boa. Confia. Olha lá. Por hoje, no padrão, para não cansar, mostramos o edital, mostramos como cai, transformaçãozinha de unidade, tópico 7, tópico 3, razão e proporção, maçãs e laranjas, e equaçãozinha, função de segundo grau. Ai, função de segundo grau é um bicho-papão. Acabou de ver que não é. Acabou de ver que não é. Banco BFC é muito boa, o edital está muito bom e esse concurso é teu. Tu só precisa continuar fazendo o que tem que fazer ou começar a fazer o que precisa ser feito. Eu estou aqui. Toda quinta-feira nós estamos aqui e estaremos até o dia 12 de dezembro, na quinta-feira, 12 de dezembro, para no dia 15 de dezembro você fazer uma ótima, excelente prova de matemática e garantir nosso número mágico de pelo menos 8 questões, das 10. Quiçá até mesmo as 10 e gabaritar na prova. Matemática vai ser a tua classificação. Tu vai ser aprovado. São 9.000 vagas. 3.000 imediatas, um pouco mais de 3.000 e um pouco mais de 5.000 cadastro de reserva. Tu vai ser aprovado. Isso é fato. Resta saber se dentro das vagas ou no cadastro de reserva. Para ser dentro das vagas, tem que acertar pelo menos 7 questões. Para a gente não correr o risco por 7 questões, vamos botar o nosso número mágico de 8 de matemática. Esse é o nosso número mágico, podendo acertar 9 às 10. E matemática é o que vai fazer a tua classificação. Tu está entre os 3.000 dentro das vagas ou os 5.000 do cadastro de reserva. O que tu quer? Fala para mim. Dentro das vagas, né? Então vamos buscar essas 8 questões pelo menos. Tamo junto? Até!
próxima quinta-feira com mais questões e fazendo essa roda girar. Não deixa de curtir, compartilhar e comentar. Fortalece nosso canal e junto a gente vai entregando para ti um ótimo conteúdo para você estar cada vez mais bem preparado e cada vez mais próximo da realização do seu sonho, que é a tão sonhada vaga no concurso público. Tamo junto e vamos que vamos. Valeu!